Olá, pessoas e outras entidades. Sejam muito bem-vindas ao Pode Ter Medo, o podcast para eu compartilhar as histórias de terror que eu adoro. Primeiramente, quero informar que eu decidi totalmente sem influência de terceiros, né, Simone? Que este mês de outubro, mês das bruxas, o podcast será semanal. Depois disso, a gente vê como fica. Hoje eu vou ler O Intruso, do H.P. Lovecraft, ou H.P. Lovecraft, tanto faz, que é provavelmente o meu autor favorito de terror. Essa história foi escrita em 1921, ou seja, este ano ela está fazendo 100 aninhos de existência e continua atual. Uma observação. O HP gostava de usar umas palavras assim, menos usuais e fazer umas referências misteriosas. Então, quem quiser umas dicas de vocabulário, depois da história é só continuar ouvindo depois que eu terminar o conto. Então, vamos à história. E lembre-se, não precisa ter medo, mas se quiser, pode. O conto abre com alguns versos do poema A Véspera de Santa Agnes, do poeta romântico John Keats. Naquela noite, o barão sonhou desgraças, e todos os seus convivas, com sombras e espectros de bruxas, demônios e grandes vermes, teriam por longo tempo pesadelos. O Intruso. Pobre de quem da infância se lembra apenas de seus medos e tristezas. Infeliz daquele que recorda as horas solitárias em salas vastas e sombrias com reposteiros marrons e loucas fileiras de livros arcaicos, ou as vigílias apavoradas nos bosques crepusculares de árvores imensas, grotescas, entulhadas de trepadeiras cuja rama entrelaçada agita-se silenciosa em alturas longínquas. Tal sina reservaram-me os deuses, a mim, o aturdido, o frustrado, o estéril, o prostrado. E, no entanto, me alegro e me aferro com voracidade a essas memórias fanadas, quando meu espírito ameaça por um momento se atirar para o outro. Não sei onde nasci, exceto que o castelo era muitíssimo velho e medonho, repleto de passagens sombrias e com tetos altos, onde tudo o que os olhos podiam encontrar eram teias de aranha e sombras. As pedras dos corredores em ruínas pareciam estar sempre úmidas demais, e um cheiro execrável espalhava-se por tudo, como se exalasse dos cadáveres empilhados das gerações passadas. Estava sempre escuro e eu costumava acender velas e olhar fixamente para elas em busca de consolo. E o sol não brilhava no lado de fora, com aquelas árvores terríveis elevando-se acima da mais alta torre acessível. Havia uma torre escura que subia além da copa das árvores, para o céu desconhecido exterior. Mas uma parte dela havia ruído e não se podia galgá-la, senão escalando as paredes abruptas, pedra por pedra. Devo ter morado muitos anos neste lugar, mas não posso medir o tempo. Criaturas devem ter cuidado de minhas necessidades, mas não consigo lembrar-me de ninguém além de mim, ou de qualquer coisa viva além dos ratos, aranhas e morcegos silenciosos. Imagino que o ser que cuidou de mim deve ter sido terrivelmente idoso, pois minha primeira noção de um ser vivo era algo parecido comigo, mas deformado, enrugado e decadente como o castelo. Para mim, nada havia de bizarro nos ossos e esqueletos que se espalhavam por algumas criptas de pedra no recesso das fundações. Em imaginação, eu associava essas coisas à vida cotidiana, e as considerava mais naturais que as ilustrações coloridas de seres vivos que encontrava em muitos daqueles livros bolorentos. Nesses livros aprendi tudo o que sei. Nenhum professor me estimulou nem orientou, e não me recordo de ter ouvido alguma voz humana naqueles anos todos, nem sequer a minha própria, pois, apesar de falar em pensamento, jamais tentei falar em voz alta. Minha aparência era também inimaginável, pois, não havendo espelhos no castelo, eu me considerava, por instinto, parecido com as imagens de jovens que via desenhadas ou pintadas nos livros. Tinha consciência de ser jovem, porque minhas recordações eram ínfimas. No exterior, além do fosso pútrido sob as soturnas, silenciosas árvores, eu muitas vezes me deitava e sonhava durante horas sobre o que lera nos livros. E em sonhos me imaginava em meio às multidões alegres no mundo ensolarado além da floresta interminável. Certa vez tentei escapar da floresta, mas à medida que fui afastando-me do castelo, a escuridão foi se adensando, o ar enchendo-se de horrores,
e voltei numa correria vertiginosa, temendo perder-me num labirinto de trevas silenciosas. E assim, durante crepúsculos intermináveis, eu sonhei e esperei, embora não soubesse pelo quê. Foi então que, na lúgubre solidão, meu anseio por luz tornou-se de tal forma arrebatador que eu já não conseguia repousar, e ergui as mãos em súplica para a única torre negra em ruínas que se erguia além da floresta para o invisível céu exterior, até que resolvi, enfim, escalar aquela torre, apesar do risco de despencar. Era melhor vislumbrar o céu e morrer do que viver sem jamais ter avistado o dia. No úmido crepúsculo, eu galguei a escada de pedra gasta e envelhecida até a altura onde ela terminava, e dali para frente me sustive, com grande risco, em pequenos apoios para os pés que conduziam para cima. Pavoroso e terrível era aquele morto cilindro de rocha e sem escada. Escuro, arruinado, deserto e sinistro, com morcegos espantados esvoaçando com asas silenciosas. Mais pavorosa e terrível ainda era a lentidão de meu progresso. Por mais que subisse, a escuridão ao alto não se dissipava e uma nova friagem, como que de um mofo entranhado e venerável, assediava-me. Estremecia ao imaginar por que não avistava a luz, e teria olhado para baixo se ousasse. Imaginei aquela escuridão descendo abruptamente sobre mim, e tateei em vão com a mão livre, procurando uma fresta de janela por onde pudesse espiar para fora e para o alto, tentando avaliar a altura a que chegara. De repente, depois de um infinito arrastar às escuras por aquele precipício côncavo e desesperador, senti minha cabeça tocar num objeto sólido e percebi que havia atingido o teto, ou pelo menos algum tipo de piso. No escuro, ergui a mão livre e testei o obstáculo, percebendo que era de pedra e inamovível. Logo em seguida, iniciei um giro mortal da torre, agarrando-me a toda a saliência que o paredão escorregadio me pudesse oferecer, até que a minha mão investigadora sentiu o obstáculo ceder e tentei retomar a subida, empurrando a laje ou porta com a cabeça, usando as duas mãos na temerária escalada. Acima não havia nenhuma luz visível, e quando minhas mãos avançaram mais um pouco, percebi que ainda não seria daquela vez o desfecho de minha escalada, pois a laje era o alçapão de uma passagem que conduzia a uma superfície plana de pedra, cuja circunferência era maior do que a parte inferior da torre. Com certeza o piso de alguma câmara de observação elevada e espaçosa. Arrastei-me cuidadosamente pela passagem, tentando impedir que a pesada laje caísse de novo no lugar, mas falhei nesta última tentativa. Deitado exausto sobre o chão de pedra, ouvi os lúgubres ecos de sua queda, mas pensei que, quando fosse necessário, poderia erguê-la de novo. Acreditando ter chegado a uma altura prodigiosa, muito acima das malditas árvores da floresta, levantei-me do chão com dificuldade e saí tateando à procura de janelas por onde pudesse olhar, pela primeira vez, o céu, a lua e as estrelas sobre os quais havia lido. Mas de todos os lados a tentativa foi baldada. Tudo o que encontrei foram enormes prateleiras de mármore, sustendo caixas oblongas e repulsivas cujo tamanho me inquietou. Mais e mais eu refletia e tentava imaginar que segredos veneráveis poderiam abrigar-se nessa câmara elevada, isolada durante tantos séculos do castelo abaixo. Então, de repente, minhas mãos deram com uma passagem bloqueada por um portal de pedra decorado com curiosos entalhes cinzelados. Experimentando-a, percebi que estava trancada, mas com um esforço supremo superei todos os obstáculos e forcei-a para dentro. Ao fazê-lo, fui tomado pelo mais puro êxtase que já conhecera, pois, brilhando mansamente através de uma grade de ferro trabalhado e um curto lance de degraus de pedra descendente, lá estava a lua, cheia e radiante, que eu jamais vira, exceto em sonhos e em nebulosas visões que nem sequer ousaria chamar de lembranças. Imaginando ter chegado ao topo do castelo, comecei a subir às pressas os poucos degraus além da porta, mas uma nuvem encobriu de repente a lua, fazendo-me tropeçar e prosseguir com maior vagar na escuridão. Ainda estava muito escuro quando atingi a grade, que experimentei com cuidado e descobri que estava destrancada, mas que não abri, temendo cair da altura espantosa a que havia chegado. A lua então ressurgiu. O mais infernal de todos os choques é aquele entre o abismalmente inesperável e o inacreditável grotesco. Nada do que eu sofrera poderia comparar-se ao horror que agora presenciava, com as aberrações maravilhosas que aquela visão provocava. A visão em si era ao mesmo tempo banal e estarrecedora, pois se tratava do seguinte. Em vez de uma perspectiva estonteante de copas de árvores vistas de uma altura imponente,
Estendia-se ao meu redor, além da grade, nada menos que o terreno sólido, ornamentado e dividido por placas e colunas de mármore, e dominado por uma antiga igreja de pedra, cujo cone em ruínas reluzia pálido ao luar. Sem me dar conta de meus atos, abri a grade e saí cambaleando pelo caminho de cascalho branco que se estendia em 2 direções. Minha mente, por mais atônita e caótica que estivesse, conservava a obstinada avidez pela luz, e nem mesmo o prodígio fabuloso que acontecera poderia conter meu ímpeto. Eu não sabia, nem me importava em saber se a minha experiência era fruto de insânia, sonho ou magia, determinado como estava a fitar o esplendor e a alegria a qualquer custo. Eu não sabia quem ou o que eu era, ou ainda em que consistia tudo aquilo ao meu redor. Mas, enquanto avançava aos tropeções, fui tomando consciência de uma recordação latente e alarmante que, de certa forma, cadenciou meus passos. Passei por baixo de um arco dessa região forrada de lajes e colunas e errei pelo caminho aberto, seguindo às vezes pela estrada visível, outras a deixando e caminhando pelos prados onde ruínas esparsas sugeriam a presença antiga de uma estrada abandonada. A certa altura, cruzei a nado um rio caudaloso, onde ruínas de alvenaria cobertas de musgo sugeriam uma ponte há muito desaparecida. 2 horas devem ter transcorrido até eu alcançar o que parecia ser o meu destino, um venerável castelo coberto de era no meio de um parque arborizado, curiosamente familiar, mas que ainda assim me causou uma intrigante perplexidade. Notei que o fosso estava cheio e que algumas daquelas torres bastante conhecidas estavam em ruínas, e que havia novas alas para confundir o observador. Mas o que observei com especial interesse e satisfação foram as janelas abertas, profusamente iluminadas e deixando escapar os sons da mais alegre das orgias. Aproximando-me de uma delas, olhei para dentro e vi um grupo de pessoas em trajes bizarros, divertindo-se e conversando com animação. Aparentemente, eu jamais tinha ouvido uma fala humana e só poderia supor vagamente o que estavam dizendo. Algumas feições me sugeriram recordações muito remotas, outras me eram por completo estranhas. Saltei então pela janela baixa para dentro do salão resplendente, saindo assim do meu único momento luminoso de esperança para a mais negra comoção de desespero e percepção. O pesadelo caiu como um raio, pois mal havia entrado, presenciei uma das mais terrificantes demonstrações que jamais imaginei. Assim que cruzei o peitoril, o grupo todo caiu num estado de terror súbito e inesperado de tremenda intensidade, que fazia os rostos contraírem-se e provocava gritos apavorados em quase todas as gargantas. A debandada foi geral, e em meio ao clamor e ao pânico, muitos perderam os sentidos e foram arrastados pelos enlouquecidos companheiros em fuga. Vários taparam os olhos com as mãos, atirando-se numa correria cega e desajeitada para escapar, contornando móveis e chocando-se contra as paredes até conseguirem alcançar uma das muitas portas. Os gritos eram apavorantes, e quando fiquei sozinho e atônito no salão brilhante, ouvindo seus ecos desvanecendo, estremeci, imaginando o que poderia estar invisível à espreita ao meu lado. À primeira vista, o salão me pareceu deserto, mas quando caminhei na direção de uma das alcovas, pensei ter vislumbrado ali uma presença, uma sugestão de movimento além da passagem em arco dourada que conduzia para um salão parecido com o primeiro. Aproximando-me do arco, comecei a perceber melhor aquela presença, e então, com o primeiro e último som que jamais proferi, um uivo pavoroso que me causou quase tanta repugnância quanto a coisa medonha que o causara, enxerguei, com plena e apavorante nitidez, a inconcebível, indescritível e indizível monstruosidade que, com sua simples aparição, havia transformado um grupo alegre numa horda de fugitivos delirantes. Não posso sequer sugerir com o que ela se parecia, pois era uma combinação de tudo que é impuro, repugnante, repudiado, anormal e odioso. Era a sombra espectral de decadência, antiguidade e dissolução, o pútrido, gotejante espectro de uma revelação doentia, o horrível desnudamento daquilo que a terra misericordiosa deveria para sempre ocultar. Deus sabe que aquilo não era deste mundo, ou que pelo menos já não era mais deste mundo. Mas, para meu horror, eu percebi em seu perfil carcomido, com os ossos à mostra, e no traço malicioso de seu olhar, uma abominável caricatura da forma humana. E em suas roupas mofadas em frangalhos, uma qualidade indescritível que me arrepiou ainda mais. Aquilo quase me paralisou, mas não foi o bastante para eu não esboçar uma débil tentativa de fuga,
um salto para trás que não conseguiu quebrar o encanto com que o monstro inominável e silencioso me prendia. Meus olhos, enfeitiçados pelos globos oculares vidrados que os fitavam de maneira asquerosa, não queriam fechar-se, embora uma piedosa turvação só me permitisse ver indistintamente o terrível objeto depois do primeiro choque. Tentei erguer a mão e tapar os olhos, mas tinha os nervos tão abalados que o braço não obedeceu totalmente à minha vontade. A tentativa, porém, foi quanto bastou para me perturbar o equilíbrio, e precisei dar vários passos cambaleantes para frente para não cair. Quando fiz isso, tive uma súbita e dolorosa consciência da proximidade da coisa sepulcral. Meio que imaginei ouvir a sua respiração cava e repulsiva. Quase enlouquecido, consegui mesmo assim estirar a mão para espantar a fétida aparição que estava tão perto, quando, num segundo cataclísmico de pesadelo cósmico e acidente infernal, meus dedos tocaram a pata putrefata do monstro, estendida sob o arco dourado. Eu não gritei, mas todos os fantasmas demoníacos que cavalgam o vento noturno uivaram por mim, quando, naquele mesmo instante, desabou sobre a minha mente uma avalanche única e fugaz de memória de aniquilar a alma. Eu percebi naquele instante tudo o que havia acontecido. Minhas recordações foram além do assustador castelo e das árvores, e reconheci o edifício modificado onde eu estava agora. Reconheci, o que foi mais terrível de tudo, a ímpia abominação que eu tinha à minha frente, enquanto afastava meus dedos imundos dos seus. Mas no cosmos há sofrimento e há bálsamo, e esse bálsamo é Nepente. No supremo terror daquele instante, esqueci-me do que me havia horrorizado e o surto de negra recordação desfez-se num pandemônio de imagens reverberantes. Num sonho, fugi daquele edifício assombrado e maldito, e célere corri em silêncio sob o luar. Retornando ao cemitério de mármore, desci os degraus e descobri que não conseguiria mover o alçapão de pedra, mas isso não me aborreceu, porque eu detestava aquele castelo antigo e aquelas árvores. Agora eu cavalgo com os fantasmas amáveis e zombeteiros ao vento noturno, e brinco durante o dia entre as catacumbas de Nefrenká, no vale oculto e proibido de Hadoth, à margem do Nilo. Sei que aquela luz não é para mim, exceto a da lua sobre as sepulturas de pedra do Neb, bem como nenhuma alegria, salvo as indescritíveis orgias de Nitocris sob a grande pirâmide. Mas, em minha nova selvageria e liberdade, eu quase que agradeço a amargura da alienação. Pois, embora Nepente tenha me acalmado, sempre saberei que sou um intruso, um estranho neste século, e entre os que ainda são homens. Isso eu soube desde que estendi meus dedos para a abominação no interior da enorme moldura dourada. Estendi meus dedos e toquei uma superfície fria e sólida de vidro polido. E este foi O Intruso. Espero que tenham gostado e até a próxima história. Nepente é uma droga da mitologia grega, supostamente originária do Egito, que causava o esquecimento e assim aliviava a melancolia. Nefrenká, Neb e Hadoth não existem de verdade. São invenções do HP porque ele gostava de inventar palavras e salpicar nas histórias dele. O Nefrenká era um faraó que adorava uma outra entidade criada pelo HP, o Nyarlathotep. Neb e Hadoth, até onde eu sei, nunca foram mencionados de novo depois dessa história. Já Nitocris, existiu realmente uma rainha egípcia com esse nome, mas provavelmente o HP inventou a parte em que ela fazia orgias com assombrações. Eu acho.